Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 11 de março de 2022. E Deus criou a literatura, o grande romance da Bíblia, parte 2. Ricardo de Querol escreveu para o jornal El País dia 2011. Os autores, ou melhor, compiladores, que deram forma ao livro do Gênesis há 2700 anos não se empenharam muito em ocultar as contradições, que saltam aos olhos de um leitor atento desde o começo. Dois relatos consecutivos da criação se sucedem um após o outro. No primeiro, Elohim vai dando forma ao universo ao longo de uma semana e, por fim, no sexto dia criou o ser humano à imagem de Elohim, criou macho e fêmea. Imediatamente depois, no segundo capítulo, a divindade passa a se chamar Javé Elohim, modela o homem com o barro da terra, o leva a um jardim, depois faz brotar as árvores e cria os animais do campo, mas depois vê como o homem está sozinho e tira dele uma costela para que a mulher apareça. Outra passagem, somente algumas páginas depois, é muito mais desconcertante. Quando os humanos se multiplicaram e tiveram filhas, os filhos de Elohim viram que eram bonitas e tomaram algumas delas como esposas. Depois disso, os filhos de Elohim se juntaram com as filhas dos humanos e com elas fizeram filhos. Esses filhos são os heróis. Heróis que, se diz, conviveram com gigantes. É possível ler o Gênesis como uma obra literária, como outros grandes livros míticos da antiguidade, do mesmo modo que a Odisseia de Homero e a Epopeia de Gilgamesh, despojado dos dogmas construídos a partir dele por judeus, cristãos e muçulmanos. Essa é a proposta dos editores de El Libro del Gênesis Liberado, o livro do Gênesis Liberado, ainda inédito em português, da coleção Clássicos Liberados da Black Books. O tomo incluiu uma nova tradução, notas que levam a sua marca cultural e uma série de textos de diversos pensadores de Stephen Hawking a Kierkegaard, passando por Sara Mesa e Vinícius de Moraes que trazem um olhar diferente. Com o objetivo, laico, de que seja lido como um romance. Com toda a sua potência avassaladora, sua intensidade brutal, a construção de personagens, um estilo impactante e seco, que deixa os sentimentos de lado, que não dá muitos detalhes e que deixa margem à imaginação, nas palavras do editor da obra, Paul Ferrandis. Esta versão inclui breves notas que dão um respiro na leitura, mas o objetivo não é proporcionar contexto histórico, muito menos teológico, e sim interpelar ao prazer estético. Os editores também não querem chamar a atenção sobre as muitas peças do relato que não encaixam, incoerências que vão além das duas versões da criação. Caim, filho de Adão e Eva que matou seu irmão Abel, é desterrado, se casa e funda uma cidade. Quando Noé embarca em sua arca, Elohim diz a ele para pegar um casal de cada espécie, mas Javé diz em outro momento que a vida dos humanos não passará dos 120 anos. Isso tem base científica, mas os personagens do Gênesis continuam vivendo e tendo filhos, muitíssimo mais. Noé tem 600 anos quando constrói a arca. Era uma tentação abordar essas contradições de maneira jocosa. Mas isso não faria a justiça com um texto que surpreende e fascina, diz Ferrandis. Javier Alonso, filólogo especializado em línguas semíticas, traduziu do hebraico antigo o primeiro livro da Bíblia hebraica Stuttgartensia, baseada, por sua vez, no chamado Códice de Leningrado, do ano 1008. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto confirmou o acerto das reconstruções feitas nos 2 últimos séculos. Essa é a primeira tradução ao espanhol que não teve, em nenhum momento do processo, a intervenção de qualquer entidade religiosa, se orgulha. Não há nenhuma tentativa, fica claro, de pregar uma fé. A tradução evita a palavra Deus, mantendo original os diversos nomes que se dá à divindade. Ou talvez seja melhor dizer divindades,
Javé é um Deus humanizado e próximo, que caminha entre os humanos e os chama se não os vê, que foge, que fecha a porta da arca de Noé com suas mãos, que se arrepende de suas decisões e é capaz de se mostrar colérico. Elohim é um Deus mais misterioso e distante, que se manifesta em sonhos e através de uma voz interior, com exceção do estranho episódio em que luta fisicamente com Jacó até o amanhecer e não consegue vencê-lo. Além disso, são utilizadas as denominações El Elyon, o Altíssimo, e El Shaddai, de origem menos clara e que, segundo Javier Alonso, provavelmente se refere ao Deus da tempestade e da montanha. Porque os deuses se manifestavam na montanha quando cada povo adorava o seu. No Gênesis ocorreu uma tentativa de unificar diversas visões de um mesmo Deus, mas nem todos entendem assim. Em um dos textos que completam a edição, o filósofo Arthur Toby, 1917-1981, nega que Javé e Elohim fossem a mesma divindade. O que nos é contado é uma história de ações entrecruzadas, de réplicas e contra-réplicas, escreveu. Um exemplo, é Elohim quem ordena a Abraão que ofereça a ele seu filho Isaque em sacrifício. Javé provavelmente acha uma barbaridade, porque manda seu anjo deter Abraão, que já está com a faca na mão. Outro, é Javé quem fecha a porta da arca de Noé, mas é Elohim que precisa deter a chuva. Somente após seus confrontos com Jacó, defende Dobe, Elohim e Javé desaparecem definitivamente e a humanidade começa sua longa e solitária marcha. Alguns especialistas afirmam que os que reuniram antigas tradições de Israel e Judá no Gênesis, por volta do ano 700 a.C., partindo de livros anteriores que não se conservaram, as fontes J ou Javista, ou Eloísta e P ou sacerdotal, não pretendiam de modo nenhum que fossem entendidas literalmente, e sim dar um sentido transcendente, místico, espiritual ao povo judeu. A especialista em religiões Karen Armstrong, Prêmio Princesa de Asturias de Ciências Sociais 2017, explica em seu livro O Arte Perdido de las Escrituras, A Arte Perdida das Escrituras, que o que se praticava em Canaã não era o monoteísmo, e sim a monolatria, cada povo adorava seu Deus protetor. Antes de ser monoteístas, afirma, os israelitas consideravam Javé como um dos filhos e poderes sagrados de El, o Deus Supremo de Canaã, e membro da Assembleia Divina de El, onde estavam os deuses de todas as nações. Elohim é o plural de El, mas no Gênesis seu nome é empregado no singular. Há passagens bíblicas, além do Gênesis, que reforçam essa visão. No livro Futuro Espiritual da Terra, o espírito André Luiz, pela psicografia de Samuel Gomes, no capítulo 7 da segunda parte está escrito: podemos dizer, pela simbologia descrita na Gênese de Moisés, que as raças adâmicas já estavam sendo introduzidas na psicosfera do globo informe ação que viria a ser a Terra, para fornecer ao Cristo e seus prepostos a possibilidade de implementar o desenvolvimento psicofisiológico daqueles organismos em formação. Os primeiros exilados chegam numa condição psíquica de profundo adormecimento consciencial. Podemos então, mais uma vez, fazer uma analogia com os ensinos do livro de Moisés, que faz referência ao fato de que Adão nasceria numa condição de profundo sono. Este estado de entorpecimento da mente manteria seu nível de consciência N8 próximo ao dos homens primitivos, fazendo com que os exilados mergulhem nessa psicosfera quase sem perceber direito o que está acontecendo. Esse estado de adormecimento, sentido pelos primeiros espíritos que nasceram no Egito, foi tão patente, que chegaram a descrevê-lo como se fosse uma metempsicose, que é a possibilidade de voltar a revestir corpos animais, crença esta que era aceita como realidade espiritual viável naquele tempo.
Essa primeira leva de companheiros espirituais promoveram um ajuste de desenvolvimento das matrizes biológicas e despertar dos potenciais necessários ao uso de seus sistemas funcionais que, se dependesse do ser primitivo que se originou no planeta, levariam milhares de anos para o aprimoramento que esses companheiros exilados proporcionam como cooperação evolutiva. Passado o expressivo período de tempo, chega uma segunda leva de irmãos degradados com um nível de consciência mais desperta do que a primeira e também mais ligados ao desenvolvimento de seus potenciais emocionais. Fazendo uma referência ao surgimento de Eva, chamaríamos esse grupo de raça evânica. Neste enfoque, Adão e Eva seriam grupos de espíritos introduzidos neste planeta, em etapas distintas, e se encontrariam para consolidar a integração de valores íntimos, dando passos profundos para a criação da futura humanidade, introduzindo as primeiras lendas desses personagens como o surgimento dos primeiros homens. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.